Vamos fazer um vídeo mais prático hoje, do dia a dia, né, para conseguir explicar para vocês montagem de dieta. Esse vai ser um vídeo de um paciente hipotético aqui com esteatose hepática não alcoólica, tá? Então pelo excesso de calorias, mesmo no acúmulo de gordura no fígado. Grau 1. O que é o grau 1? É quando 5 a 30% das células hepáticas, principalmente hepatócitos, estão ricos em gordura. Isso é um diagnóstico por imagem. Esse paciente tem obesidade grau 1, a gente vê aqui pelo peso e altura, não é um peso de volume de massa muscular, é peso de gordura mesmo. Pré-diabetes, pelos critérios de glicemia, jejum e hemoglobina glicada, e é sedentário. Por mais que ele treine 3 vezes por semana, ele não é um alto nível de treinamento, né? Ele se movimenta muito pouco. Então eu usei fator de atividade física de 1.4 aqui. Então como é que eu faço aqui? Eu calculo a taxa metabólica e repouso dele, tem a idade dele também, 35 anos, tá? Usando uma fórmula que é a fórmula de Mifflin, que é uma fórmula usada na obesidade, né? Eu vou multiplicar esse cálculo por 1.4, que é o fator de atividade física dele. Aí eu vou ter o gasto energético total. No caso aqui, pessoal, vai dar mais ou menos 2.400 a 2.500 calorias por dia. É claro que durante a consulta, durante o atendimento, eu vou incentivar, vou avaliar a rotina dele, vou criar estratégias para isso aumentar. Não significa que ele vai ter que treinar mais vezes, embora seja interessante sim, que é treino de musculação mais moderado. Mas também avaliar o número de passos, o que ele pode fazer ao longo do dia para se movimentar mais, os outros 4 dias da semana, por que ele não treina, o que ele tem dificuldade, que ele pode fazer outros tipos de treinamento que não musculação, como corridas. Corrida que vai ser um pouco mais difícil, né, pelo nível de obesidade, talvez até uma sobrecarga em algumas articulações, teria que avaliar isso também. Bike, natação, até caminhada mesmo. É claro que como nutricionista a gente incentiva, a gente não prescreve e a gente busca soluções ao longo do dia para melhorar essa rotina dele. Tem que ter importância para o paciente, tem que ter ali, né, realmente um significado para ele, não só treinar por treinar. Ele tem que ver benefício naquilo. Um dos benefícios que a gente vai mostrar é a questão estética, se for importante para ele, para a maioria dos pacientes é. Outro benefício que vamos mostrar também é a questão de composição da dieta e flexibilidade, não só calórica, mas flexibilidade dos alimentos escolhidos. Por enquanto vai ser uma dieta menos flexível. Vou explicar agora por que para vocês. Então olha só, é uma dieta de 1.700 calorias que eu montei para ele. Então eu tô com um déficit aqui de mais ou menos 800 calorias. Esse é um déficit bom, esse é um déficit bem interessante. Muita gente vai estranhar isso aqui, essa proteína mais baixa, né? Porque o pessoal adora idealizar a proteína como entre 1.6 a 2.2, às vezes até 2.5 grama quilo. Mas isso aqui, essas referências de proteína mais elevada, elas são voltadas para o público esportivo. Por mais que ele faça exercício, ele não é um público esportivo aqui. Outra coisa é que ele tem uma reserva de gordura significativa. Se a gente vai avaliar fórmulas de predição ali de percentual de gordura, dá 35 a 40%. Ele vai conseguir manter bem a massa muscular dele com esse déficit e com a proteína aqui, mais ou menos 1 grama quilo, que equivale a 23% aqui de calorias da dieta. Ele consegue manter bem. Mais do que isso, quando ele melhora a sensibilidade à insulina dele, ele facilita com que o próprio músculo dele, né, vamos fazer um músculozinho aqui da perna, por exemplo, né, capite mais, capite na verdade mais não, mas capite de uma maneira mais otimizada glicose, e essa glicose que entra aqui, né, principalmente, vira energia, forma glicogênio e previne a quebra, a degradação de proteínas musculares para formar energia. Então, a partir do momento que ele perde peso e melhora a sensibilidade à insulina, ele tem um potencial maior de hipertrofia. Então, é óbvio que essa dieta aqui, pelo tamanho do déficit, vai ser uma dieta mais aguda. O que é aguda aqui? Vai depender do tempo que ele vai tolerar. Mas eu fiz uma fórmula aqui, que é o modelo dinâmico do emagrecimento, para avaliar o quanto tempo, né, que ele vai perder mais ou menos 10% do peso. Por que 10% do peso dele? Porque quando se emagrece mais ou menos 10% do peso em pacientes com obesidade, a chance de remissão de esteatose hepática e de remissão de pré-diabetes, ela é bem grande. Então aqui eu fiz um cálculo que ele pode chegar a mais ou menos 85, 86 quilos em 90 dias. Claro, seguindo 100% a dieta, né, o que nem sempre acontece. Se ele aumentar aquele fator de atividade física, que era 1.4 para 1.6, ou seja, começar a treinar 5 a 6 vezes por semana, ter ali uma média de 8.000 passos por dia, provavelmente não vai ser menor, tá? Aí eu não fiz a fórmula de predição, mas dá pra gente estipular aqui mais ou menos uns 70 dias, 75, né? De repente até um pouco menos, dependendo da frequência que ele vai sair da dieta ali, refeições, né, mais fora da dieta, uma refeição com um clima social, um jantar ali mais fora, enfim. Mas é essa a ideia, é ele reduzir aqui em mais ou menos 90 dias, né, 10% do peso, porque é uma dieta voltada para remissão de esteatose hepática. Quando eu busco isso, eu também estou fazendo o quê? Eu estou diminuindo carboidratos e aumentando gorduras. Isso vai parecer meio estranho, né? Pô, ele treina, vai treinar com carbo mais baixo. Ele treina, mas ele não tem uma capacidade de treinamento tão elevada. Então ele vai para academia, não quer dizer que ele treina pesado. Então, ó, o carbo está 30% e a gordura 46,5%. Em grama quilo, o carbo está 1,34, daria até para baixar um pouquinho mais, né? E a gordura quase 1 grama quilo, 0,9. Daria até para baixar um pouquinho mais do carbo, né? Deixar tudo mais ou menos próximo de 1
grama quilo, que a gordura é mais calórica, né? Então daria para deixar, mas eu fui mais pela adesão. Por que eu fiz isso? Porque os estudos que medem de uma maneira aguda, não crônica, diminuição de carboidratos, principalmente refinados, e aumento de gorduras, principalmente insaturadas, ômega 6 e ômega 3, principalmente o ômega 6, que muita gente acha que é um problema e não é, através dos alimentos, né? Esses estudos mostram maior chance de remissão de uma maneira aguda, 8 a 12 semanas, que é o que a gente está trabalhando aqui nesses 90 dias. A longo prazo, o mais importante é a adesão e o emagrecimento. Mas o que eu quero dele aqui também é o resultado estético agudo. E quando eu faço essa dieta mais low carb, num cara que tem resistência à insulina, e com mais gorduras insaturadas, não saturadas, né, mais insaturadas, eu melhoro também as questões ligadas ao excesso de retenção, tá? Retenção hídrica. E isso esteticamente também vai ajudá-lo, ok? Além do próprio efeito na balança, que inicialmente ele perde mais água, mas obviamente ele vai se orientar também pela balança e vai ser útil para ele, vai vir mais resultado agudo. Isso pode aumentar a adesão, se essa estética para ele for importante, for ali de um grande valor. Então aqui nós temos a dieta dele, reparem que eu usei frutas aqui, até o abacate é um fruto, né? Que tem mais gordura, mas tem mais fibras também. E ó, dá uma quantidade boa. Kiwi 150 gramas, mamão 130, morango 200, né? Vai dar quase 500 gramas aqui, 480 gramas. A gente pega o abacate, 480 mais 120, 600 gramas aqui. Então é uma dieta bem rica em fibras também e frutas, tá? Não tem problema nenhum. É uma dieta low carb rica em frutas. Usei aqui noz e castanha, 45 gramas, que eu tô usando principalmente aqui um perfil de gorduras insaturadas. Usei um pouquinho de farelo de aveia, não muito. Era mais ali para ele fazer uma mistura que vai queijo, vai um pouquinho de aveia e ovo, a famosa crepioca. O ovo aqui é mais porque ele quis também, né? Esse caso é hipotético, mas eu usei um exemplo ali de um paciente e mudei algumas coisas. Então aqui eu tenho uma gordura que também é perfil um pouquinho mais saturado, mas esse é um queijo mais branco. Então não é tanta gordura assim, embora seja mais saturada. E aqui eu tenho bastante fibra, bastante beta-glucana, que ajuda a reduzir a LDL. Não vai ser um grande efeito porque tem pouca aveia, tá? Mas quando eu comparo, quando eu vejo o total de fibras através das frutas, da aveia, um pouquinho do feijão aqui que eu já falo, e dos vegetais, que eu não calculo as calorias, vegetais que não tubérculos, né, tomate, cenoura, pepino, vegetais eu coloquei para ele mais ou menos 300 gramas por dia. Quando eu vejo o total de fibras aqui, fica bem grande. Então esse total de fibras ali, né, vai dar 45, 50, 55 gramas, dependendo das escolhas dos vegetais. Ela também vai ter um efeito legal de controle glicêmico, que é importante para remissão de esteatose, não ficar tendo pico de glicemia o tempo inteiro após a refeição. Tem também o iogurte natural aqui, né? Ele pode inclusive fazer algumas misturas, eventualmente ele pode até trocar esse ovo por um scoop menor de whey, né? Vai dar uns 10 gramas de whey. E reparem que eu usei bastante azeite de oliva como tempero, preferência do paciente. Daria sim para usar outros óleos vegetais, a própria óleo de soja ou canola. Quem critica esses óleos tem que entender melhor o perfil nutricional deles, não cair em fake news e parar de acreditar que por ser industrializado é ruim, tem que entender a matriz nutricional. Mas ele prefere azeite, não tem problema. Eu coloquei o azeite, que é mais fonte de ômega 9, né? Mas ainda assim é uma gordura saudável, não é tanto fonte de ômega 6. Então usei filé de frango, arroz e feijão. Reparem que só uma refeição aqui, que isso aqui é o almoço dele, né? É o arroz e o feijão, e eu vou ter esse carbo. O filé de frango eu vou dividir entre o almoço e o jantar. Então no jantar dele ele vai ter mais opções de vegetais, de fruta, dividir esse abacate também, não vai ter tanto carboidrato assim. Não é que não pode comer carbo à noite, é porque como ele já é resistente à insulina, eu preferi usar um pouquinho dos aspectos de crononutrição, de um jantar menos calórico, na verdade. Mas não é que, não pode comer nunca carbo à noite. Quem tem resistência à insulina, ainda mais numa dieta normal ou hipercalórica, que não é esse caso, aí tem que tomar cuidado não só com carboidrato, mas com o total de calorias à noite. Gorduras também. Então é uma dieta que não é fácil seguir, isso é óbvio, né? Não só pela questão de flexibilidade. Tem lista de substituição, dá para trocar esse arroz, feijão, esse filé de frango, esse iogurte, dá para trocar basicamente tudo. Mas não se recomenda ficar trocando sempre, seguindo a lista, porque a ideia agora é criar o quê? Adesão e monitoramento. E é uma dieta que vai gerar a remissão de esteatose ali hepática, né? Caso ele siga certinho, uma chance de remissão bem grande ali em mais ou menos 90 dias, tá bom? Se ele se exercitar em até menos tempo. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, deixem aqui os comentários no vídeo. Lembrando que temos aulas de como dar adesão para os pacientes com dietas assim dentro da Human Behavior, minha plataforma que eu ensino a aumentar estratégias ali ligadas ao comportamento frente a dietas, mesmo em dietas mais restritas e menos flexíveis agudamente. A adesão não é ligada apenas à questão calórica ou de flexibilidade, mas também de visualização de resultados, ok? Muito obrigado. Comentem aqui se possível, curtam também, compartilhem, ajuda bastante a manter esse trabalho mais direcionado para quem quer aprender com base em evidências.